Graça e paz. Firme. Deixarei mais uma porcentagem, mais um pedacinho do conhecimento a respeito dos dois símbolos que eu compartilhei no YouTube, que se tutelam como dois reinos, certo? Dois tipos de fontes de conhecimento, dois tipos de presença, dois tipos de portas, o pentagrama, o hexagrama e o pentagrama, as suas, de onde eles surgiram, como foi que aconteceu. Falarei um pouco detalhado dessa mensagem, tá? No próprio canal tá lá, Luiz Marcos 7, intérprete do rei, nome do rei, tá lá o meio vídeo, parte 1, tá? Falando sobre o hexagrama e o pentagrama, tá bom? E são algumas palavras sobre a respeito do que é, o que eles fazem, qual é o motivo, a propósito deles, qual é o interesse deles de sua existência, o que eles causam, né? O que eles causam a respeito da proporção que por ser uma fonte de poder, que tipo de poder e qual a sua influência. Enfim, no primeiro vídeo lá sobre hexagrama e pentagrama eu deixei isso bem claro. E falei muito mais do hexagrama porque o hexagrama sempre é muito maior. O hexagrama sempre é muito mais. Foi a parte racional de um conhecimento que gerou todos os outros conhecimentos, que gerou toda a sociedade, que gerou todo. Enfim, eu falei disso também no primeiro vídeo, né, parte 1. Símbolo do pentagrama, hexagrama e símbolo do pentagrama. Enfim, eu quero falar, que eu falei pouco no último vídeo do pentagrama. Eu vou falar um pouco sobre ele, com todo cuidado, preste atenção. Sim, de fato, eu falei muito do hexagrama, porque para mim o hexagrama ele é a nossa base de existência. É por isso que ele é tão importante. Símbolos depois, e além que ele tá na bandeira de Israel, ué. Tá na bandeira de Israel, onde a igreja surgiu, foi da onde? De Israel. Um povo de Deus. A igreja também. Então, nossa responsabilidade, segunda instituição, restaura a igreja, restaura a sociedade, a família, a primeira instituição. Porque é um símbolo de construção, é um símbolo de conduta, é um símbolo de temor, de povo, de código de conduta, é um símbolo de razão, é um símbolo de ensino base de um viver, de uma sociedade. Então, tá lá, falei bastante sobre o hexagrama. Para mim é importante, é um prazer falar do hexagrama. A história, eu não falei basicamente detalhados, falei a base do como se retrata, qual é o seu sentido de sua existência e por que ele é um símbolo que representa uma bandeira tão importante que é Israel. Enfim, tem muito mais sobre isso a estudar a profundo. Tem outros estudiosos aí que sabem muito mais. Só que eu uso a interpretação, a sabedoria que ela é útil para saber explicar com mais coerência, né? Do que só um estudo que se torna uma curiosidade, mas com uma sábia direção, você sabe interpretar e explicar para quem está ouvindo o que eles causam, quais são as suas importâncias, né? E o hexagrama tá lá. Falei um bocado de coisa a respeito. Falei mais dele do que o Penta. Quando foi no finalzinho, falei um pouquinho do Penta. E o Penta, eu disse basicamente o que ele trata, eu disse algumas coisas, né, de fato, do que ele faz, do que ele trata, do que ele quer dizer, né? E eu vou detalhar mais um pouquinho, em nome do rei, o que se passa quando essa fonte de conhecimento e poder, ela é dependida, ela é, como é que é a palavra, priorizada na vida de um ser, na vida de um grupo, na vida de uma sociedade. Vamos lá, o pentagrama. O pentagrama, pô, como eu falei no início, é um símbolo de magia, é um símbolo muito antigo, símbolo muito antigo. Mas antes de falar essa palavra, eu gostaria de ler um texto com vocês, que diz assim, em Provérbios 4, versículo 1, fala assim: olha o que o rei declara para mim e você, a importância
da maneira com que ele explica as suas palavras, com que ele fala por cada Cristo, pequenos cristos espalhados em toda a terra. Como eu vou falar algo a respeito sobre isso, que eu já tinha falado, e vou continuar a detalhar nos pontos mais importantes e o que eles causarão. Enfim, o capítulo 4 de Provérbios, o rei fala assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos a obterem discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Enfim, até aqui. Deus, através do Salomão, fala diretamente para pais e de pais para filhos. Que o ensino, mensagem, a base de uma sociedade, que é a família, certo? Ela foi instruída totalmente por ele, idealizada, certo? Por isso que a importância de você o escutar através de um líder, através de um irmão, de uma irmã, alguém que interprete, que viva com intensidade, que abrace essa verdade, esse Senhor. E ele fala como um pai todos os dias, através de várias maneiras. Ele fala comigo, ele fala através de outra pessoa para você. Ele fala, todo mundo ele fala todos os dias, com essas mesmas palavras, como se o Espírito Santo tivesse, toda vez que você acordasse. E aí, firme? Por quê? Porque ele diz assim, ó, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Mensagem, a Bíblia. Tá? Estejam atentos, fiquem cientes do que está sendo dito. Fiquem cientes do que está sendo direcionado, tá? Do que está sendo instruído para vocês, ensinado. No seu lugar, na sua reunião, na sua congregação, em momentos que você acompanha pessoas pelo tipo de trabalho, tipo de palavra, como é expressado, como é acompanhado, como é explicado, interpretado para que você possa compreender, né, e ter evidências da palavra com as evidências da vida prática, como ela se cumpriu. Enfim, fique atento, obterão discernimento, se vocês devem ficar atento, porque a gente só tem discernimento se a gente ficar atento, a gente dá importância, se a gente fica atento, acordado, tá? Acordado sobre o conhecimento que está sendo dito por alguém de vários lugares da terra, tem vários pregadores, mas a importância que está isso, tá? A importância de você estar ouvindo alguém em nome do Deus, em nome do Rei, anunciá-lo, seu ensino, a sua base de ensino, né? Seu evangelho, certo? Enfim, fica atento. O Espírito que eu lhe ofereço é bom. Não abandone a minha instrução, não abandone meu ensino, não abandone. O rei, o pai Celso fala pelo rei Salomão, e Salomão fala para elas, deixa evidenciado no seu livro, que é Deus especificamente falando para seus filhos, tá? Em toda a terra, que viriam em várias gerações. Fique atento, o ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução, não abandone, segurem, fiquem atentos, porque ela é profética, ela prediz, ela se cumpre. Ela sinaliza para proteger, guardar e levar por um bom caminho. Ela também é responsável por testemunhar a nossa condenação, por não ouvi-la, por desprezá-la e por se passar por besta. Porque não tente se passar por besta com Deus. Não tente. Você vai se arrebentar. Não tente, não. Você pode se passar por besta para alguém. Para Deus, não. E para quem leva esse Espírito de Deus também consigo, vai perceber que você está se passando por besta. E você vai levar uma dura muito grande. Enfim, basicamente isso. Vamos lá. É isso, o pentagrama, ele é um símbolo antigo, fato, muito antigo, como eu falei. E é uma fonte de poder praticamente, tá? Ele representa uma fonte de poder. Essa fonte de poder, ela pode ser direcionada, tá? Por pessoas que possam canalizá-las, tá bom? E distribuí-las a outras pessoas. Como a nossa fonte de poder, né, da Bíblia é do céu, e foi inspirada pelo céu, né, ou seja, de lugar vivo, o penta é diferente. Ele é inspirado por energia e poder de lugar morto.
do mundo dos mortos, de magia, de gente que brinca com escuridão. Como profissional, sabe usar. Já outros, como criança, só fazem porcaria. Como criança, desprezam até o próprio poder que elas estão tentando tirar de lá. Porque não sabem mexer, não sabem manusear, uma mão para outra, não sabem. Ficam colando e ainda mais seguindo passos sem protocolos. Que até na magia tem, sabe? Então vamos lá. O pentagrama é um símbolo mágico, é um símbolo que representa magia, feitiçaria. E o que é feitiçaria? Feitiçaria é mágica, é mexer com aquilo que é sombrio, tá? Que é aquilo que é... Um texto em Samuel fala que o Natan, ele chega a declarar que fala assim para Samuel, que um pecado maior do que bruxaria é o de rebeldia, tá? Como bruxaria, não há coisa pior do que a rebeldia, é como pecado de bruxaria, como pecado de feitiçaria. Então ele compara rebeldia com feitiçaria. Exemplo, você deixa um lugar que você recebeu uma base, uma religião, exemplo, cristã, nosso ensino, mais próximo, seja no meio católico, no meio evangélico. Eu sou evangélico, então eu recebo o ensino da reforma, fato, nós recebemos o ensino da reforma, né? Fato. E uma pessoa que sai de lá e rebela-se contra o ensino de lá e começa... é igual ao de feitiçaria. E quando ela se entrega à própria feitiçaria, é porque se tornou rebelde e porque se tornou igual. Porque não vive o ensino de lá, mas vive o ensino de feitiçaria. Por isso que é um tipo de fonte. É um tipo de fonte. Porque como a Bíblia é um tipo de fonte, sabedoria do céu, poder celeste, que eu simplifiquei como hexagrama, o símbolo de magia também representa o símbolo de... quem é o inimigo das nossas almas? Satanás. Certo? O inimigo das nossas almas é Satanás. De fato, ele tem símbolos que dirigem, canalizam o poder, as suas entidades, tá? Que são representadas por esses símbolos. Trabalhos são feitos inspirados por esses símbolos, tá? E eles são trabalhos que manipulam verdades. E por ser manipulação de verdade, quem começou a manipular a verdade? O diabo no céu. Começou lá dizendo que Deus não merecia de glória, só ele também merecia. E que os anjos estavam errados. Pensar como Deus queria que pensasse. E foi tratado com devidas ações. Deus assim fez. Firme. E nesse caso, depois ele tenta fazer isso no Éden. Vai para travessa, se posiciona numa cobra e manipula Adão e Eva para tentar também. Pensa aí a mesma coisa, manipular as verdades. Deus tinha dado uma verdade, ele manipulou para tornar o homem e a mulher curioso e audacioso, e também ousado demais, e também rebelde. Então veja, porque desobedeceu às orientações da verdade que Deus deu. Ele gerou uma dúvida, e a dúvida fez ele desobedecer. E quando gerou a dúvida, ele foi ousado em desobedecer, e foi rebelde. Então, a palavra de rebeldia e feitiçaria são duas coisas que andam juntas, porque uma carrega a outra. Por isso que a Bíblia fala, a mensagem fala num texto que fala que, basicamente, a rebeldia é o mesmo que feitiçaria. O texto fala assim, eu posso ler para vocês daqui a pouco. Rebeldia é mesmo que feitiçaria. Mesmo que feitiçaria. Ou seja, não tem como uma não puxar a outra, porque a Bíblia, a mensagem de Deus declara que elas são ligadas. Ela liga a rebeldia e também liga a você mexer. Saul foi da mesma coisa. Saul, ele gerou uma rebeldia. Olha que interessante. É nesse livro de Samuel que surge essa palavra. Saul, ele tinha uma ordem de Deus e ele não obedeceu. Quando ele não obedeceu, ele gerou rebelde. E Deus já reprovou ele, tirou ele, disse que ia tirar ele do trono. Ia botar outra pessoa. Aí escolhe Davi, unge. E no caminho até Davi ser ordenado rei, ele também, Saul, vai e começa a usar magia. Ele começa a chamar espíritos mortos para ficar falando com eles. Contrata médios, contrata pessoas que trabalham com espiritualidade, que vem através da magia. Então vamos lá. A rebeldia gera
a magia. Ela liga a feitiçaria. E por ligar a feitiçaria, a mensagem da Bíblia fala, a mensagem do rei fala que elas são iguais, é que nem uma que nem a outra. Uma é que nem a outra. Porque ela liga uma a outra. Então, pessoas saíram do meio de um ensino base. Não, saiu na igreja católica, vamos supor. Uma pessoa saiu da igreja católica. Aí sai da igreja católica, aí se rebela. Não quero mais não. Não quero mais ficar. Eu quero ficar na minha vida do jeitinho que eu acho melhor e mais gostoso. Porque eu ganho dinheiro assim e não quero mais ir não. Não quero mais não. E vamos lá. E depois ela começa a mexer com outras coisas. Magia. E a magia termina consumindo ela. Que a rebeldia levou ela a mexer com magia. Porque elas são iguais. Têm o mesmo peso. E uma puxou a outra. Ou quando eu uso a própria magia ao grau de me proteger com um que me carecia antes de ter fé. E termino manipulando o próprio com um grau, a própria lugar e apoio que tinha através da magia, que eu fico manipulando a fonte que eu tenho hoje e adquiro com a fonte que fundou tudo, o ensino e o Espírito de Deus. Enfim, isso se retrata a pessoas que passam isso. Falei uma religião, se retrata a uma pessoa, tem um exemplo. Essa pessoa, você sabe quem é? Pois é, ela era católica e por ser católica ela depois virou e mexeu com magia. Olha que interessante. E foi na minha cidade que começou isso. Começou a receber apoio de magia. Onde eu quero chegar? Preste atenção. Comecei a receber apoio dessa magia. E foi uma fonte de poder para ela. Porque é uma fonte de poder. Tirada, inspirada pelo demônio. Fato, por bruxaria. Fato, por representações satânicas. Só que o engraçado é que eles mesmos sabem, como eu falei no vídeo agora há pouco, eles têm que ter conduta, tem que seguir protocolos de limites. E quando não se segue, estou dando poder e é uma arma a uma criança que vai só fazer merda. Até aprender a limpar-se, e não vai aprender a limpar tão fácil, porque se a pessoa é ruim, ela tem mais dificuldade ainda de não disciplina. Então, a fonte de um lugar que pode, preste atenção, ser manipulada. Podem ser vir por mensagens subliminares. Antigamente tinha filmes com isso. Várias mensagens subliminares. Vamos lá agora, vamos personalizar a fonte. A personalização da fonte do símbolo de magia do pentagrama, ele pode ser canalizado. Como? Você pode entender ele através de representações. Você não vai entender com ele dizendo: eu sou o espírito do Deus, do Satanás, e vim aqui ensinar vocês a se matarem, a fazerem coisas que Deus não quer. Não, ele vai direcionado através de representações, tá? E a magia leva isso, porque ela não se aprende para você assim. E quem depende dessa fonte tem que confessar. Depende da razão de saber manipular e manobrá-la, porque senão é uma criança totalmente estúpida que não sabe o que faz, perdeu o controle. Tá bom? E eles seguem o mesmo protocolo, porque as trevas também seguem. Ou seja, quando tem alguém, um lugar que tem um Espírito Santo, não se mexe com o Espírito Santo. Não se mexe com ninguém que tenha ele, que represente o Deus dele. E é reconhecido isso por bruxos, é reconhecido isso em todos os lugares por muitos anos, até hoje. Tá? É inalcançável alguém ungido, alguém protegido por Deus. Tá? Alguém selado por Deus e vive esse selo todos os dias. E o pentagrama é uma fonte que não pode romper esse limite. Ele não tem poder para acessar ninguém que tenha proteção de Deus, tá? A não ser, vamos lá agora, você dá a oportunidade de você escolher ser acessado por eles. Você dizer assim: eu abro lugar, e aí você está usufruindo da sua proteção, está usufruindo da sua liberdade para a escravidão. Entende? Então, o que acontece? Esse símbolo, em um determinado local, ele tomou
apreço. Porque eu repito, ele vem canalizado por coisas, por trabalhos, por referências, tá? E a sua importância é zero quando ele sai de controle, porque pessoas terminam causando destruição. E até os que criaram isso não deram para fazer isso. Não usam desse jeito, porque causam destruição mesmo através de pessoas irresponsáveis que não sabem manipular. Os maiores bruxos, as pessoas mais bruxas que já tiveram, eles tinham maturidade quando mexer com isso, porque é poder maligno, tá? E poder maligno mata, destrói. Já o poder do céu salva, vivifica, tá? Tem um sentido, tem que ser demonstrado com representações, com canalizado. Não é o poder de Deus é canalizado com fragmentos do céu, o poder das trevas também. Aí vamos pegar aqui três abestados, pega um poder desse. Imagina só, vamos lá, 3 pessoas. Começam a estilar, começam a vivenciar, começam a se fazer a se entregar a essa fonte. E não procura fazer o curso, ou é reprovado em fazer o curso, porque faz muito mal e representa muito mal, sem seguir protocolos. E isso é tão insignificante e ridículo, porque para que vai mexer se não sabe? Para que vai mexer em entrar? E fica se reclamando depois. Ah, eu vou me ferrar todinho. Ah, você entrou, você mexeu. Por que você quer estar se reclamando? Tome uma ação a respeito, abandone e viva, ou continue até que você morra. Enfim, a mensagem de Deus, ela deixa uma proposta de sinalização e escolha, nunca uma obrigação em segui-la, mas ela deixa clara que a obrigação é de você cumprir com o que você escolheu, não tem como escapar. Eu acabei de falar isso numa mensagem que eu deixei no Instagram, lá no feed. Enfim, a magia, vamos lá, a magia. Pô, com ela você faz macumba, com ela você faz dos lados mais baixos aos mais grandes. Tem religiões para isso. Tem religiões que representam o candomblé e tal. Tudo que mexe com o satanismo, mexe com o lado. Enfim, não é algo que eu desejaria detalhar, mas sobre o pentagrama especialmente em arredondá-lo. Em algo que é sombrio, pessoal. E não se é dado à criança. Porque as próprias religiões que representam Satanás, satânica, elas também são canalizadas. Elas não são dadas de qualquer jeito não a ninguém não, nem muito menos faz destruição em massa de um lugar sem respeitar seus limites e alcance, que é adentrar na igreja. Não mexe um mago, preste atenção, um mago, ninguém que mexe com esse tal poder e fonte fica sem reconhecer uma pessoa que é filha e cujo Deus é o seu dono, tá? Porque a presença de Deus está sobre aquela pessoa, então ela é protegida. E eles reconhecem isso automaticamente, por isso tem que seguir protocolos. Agora vamos pensar que pessoas querem mexer com a pessoa. Começam um dia desse, começam a exercitar há alguns anos, e não crescem em nada. Só pegam carona. E começam a querer adentrar na vida das pessoas que tem o Espírito Santo. Como assim? Porque não segue limites. A esses magos mais maduros, feiticeiros, magas, eles têm maturidade para lidar com o que é a magia. Estão pensando em vir até a luz, fato, com qualquer ser humano. Mas tem maturidade para lidar com a fonte que eles criam poder. Agora vamos lá. Se eles respeitam, porque tem pessoas que acham que devem adquirir poder, sabem administrar com a bunda e causar a sua destruição e a destruição de um todo. Pessoas que escutam esse tipo de fonte, que não é a fonte que nós recebemos, Deus, o Espírito Santo, os céus, né? Fragmentos dos céus. Então, eles vão agir como uma criança, porque são insensatos. E insensatos só causam transtorno, nunca evolução. Uma evolução é quando a sociedade ela chegar ao ápice da inteligência, que é a humildade, e sempre reconhecer de onde vem, onde está e para onde vai. E de quem foi feito e precisa de quem para se sentir completo e perfeito. Então sempre é essa linha de raciocínio. E essas pessoas que fazem o contrário demonstram o quanto são ridículas.
o quanto são insignificantes, o quanto querem acessar coisas inacessíveis a elas, ao reino delas, tá? Porque, eu repito, qualquer feiticeiro da terra reconhece em alguém de Deus, na sua religião, na sua fé, porque é protegido por ele. Eles têm esse discernimento de espírito, tanto bem quanto nós, que eles percebem, tá? Então a gente, quando não atenta a essas coisas, a gente fica meio que perdido, achando que o que é ruim é normal ser ruim e eu posso aceitar. Não, não, eu tenho que ter ciência do controle e equilíbrio que Deus nos deu e nunca ser dominado por isso. Então, um lugar que é representado por isso, cara, é totalmente escravo disso, porque ele adentra e adentra para domínio, nunca para como uma opção. Eles que botam um povo, bota todo mundo que tiver sobre esse poder a todo mundo que tiver esse poder a mercê de algum acontecimento, de algo ruim, de algo muito negativo, geraria destruição, porque é o que o poder é usado e é o que o poder causa. E quando ele está na mão de criança, é pior ainda, na mão de moleque. Eu tô falando de moleque, moleca, não dá pela idade, porque tem gente com 50 anos que tem mesma cabeça. Quer se achar grande, mas não é. É a mesma criancice. Pô, sempre precisa que alguém limpe a bunda. Nunca se assume limpar a própria bunda, porque não tem maturidade de um adulto espiritual que se compara com o reino do céu, com a vida natural também. Nós éramos moleques, éramos meninos, nós éramos limpos por nossos pais, tomávamos um banho, vestíamos uma roupa. Hoje fazemos sozinho, tomamos um banho, vestimos uma roupa, porque somos adultos. Então, conforme passar o tempo, o ano natural é manter a maturidade. Entendeu? Então, assim, sem entrar nisso, vamos lá. Pessoas que representam um pentagrama. Como elas agem? O que elas pensam? O que elas querem? Fato, elas agem absurdamente cega, porque o poder que elas estão